Bom dia, alunos! Hoje nós vamos estudar um pouquinho de trabalho numa transformação gasosa, tá? Esse conteúdo é referente à página 394, ok? Então vamos lá. Bem, vamos falar um pouquinho do trabalho. Então, no caso, as máquinas térmicas têm seu funcionamento explicado com base no princípio de que calor é energia e assim pode ser convertido em calor. O calor pode ser convertido em trabalho e o trabalho pode ser convertido em calor também, tá? E vice-versa. Para determinarmos um trabalho realizado, nós vamos utilizar essa seguinte fórmula aqui, onde P indica pressão e o Vzão indica volume, tá bom? Bem, antigamente, lá nas primeiras máquinas, né, a vapor, a queima de um combustível, como carvão, tá, que era utilizado, né, usualmente, tá, gerava calor, que aquecia e vaporizava determinada massa de água, tá? O vapor acionava uma turbina que poderia produzir movimento ou energia elétrica. Atualmente, né, nos automóveis, o motor de combustão é um exemplo, tá bom? Disso aí no caso. É um exemplo de máquina térmica, tá? No caso, na qual a rápida expansão dos gases após a explosão movimenta pistões que transmitem movimento para o carro, tá ok? Quem for futuramente estudar uma engenharia mecânica vai estudar aprofundadamente esse conteúdo na faculdade, tá bom? Então nós temos aqui no caso um exemplo, certo, desse aquecimento. Então nós temos aqui os cilindros, nós temos o primeiro estado, certo, do cilindro, e esse aqui é o segundo estado do cilindro depois que há um aquecimento no caso destes dois cilindros aí, tá bom? Bem, então o que aconteceu aqui neste caso? Vamos considerar uma transformação sofrida por este gás, tá? Então ele se encontra numa pressão P e um volume V1, tá? E uma temperatura T1, tá ok? Então, no caso, o processo vai se iniciar com uma fonte térmica fornecendo calor ao cilindro. E aí vai provocar a expansão do gás, tá? E no caso aqui, refere-se ao estado D. Então, há um deslocamento, como você pode perceber aqui. Ou seja, há um aumento do volume. Então, aqui neste caso, nós temos uma variação de temperatura e de volume. Então, aqui nós indicamos que nós teremos o volume 2 e a temperatura 2 com uma pressão constante, que nós indicamos pela letra P, tá bom? Neste caso aí, então, nós vamos estar trabalhando, no caso, esse Tzinho aqui indica trabalho, tá ok? A gente viu aí anteriormente algumas situações, tá? Nós temos o P de pressão e aqui nós temos a diferença entre os volumes dos cilindros. Então, quando há um aquecimento, né? Então, há uma mudança aqui neste gás, há um deslocamento. Então, o volume aqui do cilindro, ele fica maior, tá ok? Bem, o que acontece? Trabalho decorrente da variação de volume do gás. É isso que nós vamos estar estudando aqui, tá? Então, quando o trabalho for um valor maior que zero, o gás sofre expansão e realiza trabalho sobre o meio, tá? Quando o trabalho for um valor menor que zero, o gás sofre uma compressão e recebe trabalho do meio, tá? Então, nós temos uma diferença aqui entre essas duas situações. Aqui nós temos um exemplo referente a esta situação do trabalho numa transformação gasosa. Então, nós temos aqui o cilindro, está sendo aquecido e pela imagem nós verificamos, até referente aos exemplos anteriores, que o volume 2, depois, né, no caso do cilindro ser aquecido, o volume ele vai ter o quê? Um aumento, né? Vai estar mudando aí, no caso, vai ter um deslocamento aqui, né, do êmbolo, né, de dentro do cilindro. Então, o volume deste gás, ele vai ser maior. Então, nós temos aqui um gás sob pressão, tá? De uma pressão aqui atmosférica, ocupa um volume de 600 centímetros cúbicos a 27 centímetros, 27 graus Celsius, desculpa.
ele sofre uma transformação a pressão constante e sua temperatura alcança 127 graus Celsius. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Então, o que aconteceu? Aqui no comecinho, nós temos um volume, tá, de 600 centímetros cúbicos a uma temperatura de 27 graus Celsius. Aqui já temos a pressão, como a gente pode ver, ela é constante, é a mesma, só que aqui a temperatura aumentou para 127 graus Celsius, então, no caso, o volume, né, do gás, ele aumentou devido a essa temperatura, tá? Então, nós temos que calcular aqui o trabalho realizado pelo gás. E o trabalho, gente, a unidade de medida dele é em joule, tá? Então, pelos dados, nós vamos transformar aqui essa pressão em newtons por metro quadrado. Então, sempre nós vamos utilizar esta classificação, tá? Quando a gente está trabalhando com a pressão, tá? O volume 1 foi dado na questão, que é de 600. A temperatura, a primeira temperatura foi dada de 27 graus, mas a gente vai estar utilizando nos exercícios em Kelvin, tá? O cálculo vai ser determinado em Kelvin. Então, para a gente determinar e transformar, aliás, de Celsius para Kelvin, a gente sempre vai somar com 273, sempre. Então, se nós temos 27 graus Celsius mais 273, a gente vai ter em temperatura em Kelvin 300 Kelvin, tá? A temperatura 2 era de 127 graus Celsius, transformando em Kelvin, é só somar 273, que é a fórmula, né? E aí nós vamos obter a temperatura final de 400 Kelvin, tá? Bem, o que nós precisamos calcular? Como eu falei para vocês anteriormente, para a gente calcular o trabalho, a gente precisa da pressão, do volume 2 e do volume 1, que é a diferença de volumes, certo? O cálculo da diferença entre os volumes. No caso, então, nós vamos calcular aqui pela razão e vamos calcular o volume 2. Já fizemos todas as transformações possíveis aqui, nós vamos calcular. O volume eu coloquei também em notação científica, já que a pressão está em notação científica, tá? Aqui fica mais fácil na hora de simplificar. Então, aqui no caso, o volume 1, ele equivale a 6 vezes 10 elevado a menos 4. O volume 2 nós não temos. O T1 é 300 Kelvin e o T2 é 400 Kelvin. E aí nós vamos fazer aqui uma regra de 3, isolando o volume 2, tá bom? Então, no caso, quando vocês podem até isolar antes de substituir, que foi o que foi feito aqui. Então, foi feita a regra de 3, V2 vezes T1 e V1 vezes T2, tá? Então, V1 vezes T2 ficou aqui no numerador. E o T1 que estava multiplicando o V2, ele passou dividindo, tá? É uma regra de 3. No caso, foi feita uma substituição dos valores, já que o V2 está isolado, eu quero calcular o volume, né, da segunda imagem. Então, substituir aqui o volume, a temperatura e a temperatura, tá ok? Aqui no caso, o volume, ele está em notação. Poderia substituir com 600? Poderia, só que aí no final você representa e transforma em notação, tá bom? Sem problema nenhum. Então, aqui 6 vezes 400, depois divide por 300. O 10 elevado a menos 4, ele só acompanha, porque eu não tenho mais nenhuma base 10 aqui para que eu possa fazer a operação. Então, 6 vezes 400, depois eu divido por 300, que eu vou ter o número 8. E o 10 elevado a menos 4 vai acompanhar por uma multiplicação. A unidade de medida aqui do volume é em metros cúbicos, já que o volume 1 também está em metros cúbicos, tá? E aí, depois que nós calculamos o volume 2, o volume aqui do cilindro, depois que ele sofreu uma mudança de temperatura, tá? Nós vamos calcular o trabalho desenvolvido aí nessa mudança aqui de estado, tá? Então, nós temos aqui pressão vezes a diferença de volume, né? Que é o volume 2 menos o volume 1. Então, nós temos aqui a pressão substituída em notação científica e aqui o volume 2 menos o volume 1. Então, nós temos aqui potências de base 10. Então, no caso aqui, você vai fazer 8 menos 6, tá bom? 8 menos 6, tá?
vai subtrair, para depois você multiplicar com 1,013 joules, tá ok? Nesse sentido aí. Na questão, vocês poderiam estar trabalhando aqui com o volume que é 600, e aqui no caso que foi dado na questão referente ao volume 2, poderia estar trabalhando com a outra medida, sem ser notação científica? Poderia. Então vamos lá. Só que o que acontece? Para você poder trabalhar com o 600 e o 800, tem que estar na mesma unidade de medida. E aqui o volume estava em centímetros cúbicos. Só que a pressão ela é dada em newtons por metros ao quadrado. Então, no caso, a gente tem que trabalhar com a mesma unidade, metros. Por isso que nós temos aqui o volume transformado em metros cúbicos e não em centímetros cúbicos, tá bom? Neste caso. Então, eu aconselho, se vocês forem trabalhar com o valor de centímetros cúbicos, vai dar mais trabalho depois na hora de converter em joule. Então, faça a transformação em notação científica. Quando você tem a medida, vai em centímetros cúbicos, você vai, digamos assim, transformar em metros cúbicos aqui no caso, tá bom? Então, sempre você terá essa medida. Eu vou passar para vocês depois a tabelinha de conversão, para que vocês possam usar nas questões, tá bom? Bem, aí no caso, aqui, eu fiz 8 menos 6, tá? Que no caso vai dar 2, tá? Como nós temos aqui uma subtração e a mesma potência de base 10, vai ficar o menos 4, tá? Vai só repetir. É como se você estivesse colocando ele em evidência, tá? Então, vai ficar aqui 8 com menos 6 vai dar 2. 2 vezes 10 elevado a menos 4. O 2 você vai multiplicar pelo 1,013. O 10 elevado à quinta potência com o 10 elevado a menos 4, como nós temos multiplicação de mesma base, 5 com menos 4 vai dar 1. Então, aqui vai ficar 10 elevado à primeira potência. E o 10 você vai multiplicar pelo valor anterior, que é de 2,013. Vai dar 20,13, tá? No caso aqui, eles deram a solução aproximada, tá aqui o símbolo de aproximado. Então, o trabalho realizado aqui nesta situação foi de 20 joules aproximadamente, porque deu um pouquinho mais. Então, como a gente não pode arredondar para mais, então a gente deixa para menos, que vai dar 20 joules, tá ok? Então, eu só vou passar para vocês depois a tabelinha de conversão, tá? Para que vocês possam usar em alguns exercícios, tá bom? E aí, no caso, aqui o que nós temos? Temos que calcular o trabalho. E na fórmula do trabalho, nós precisamos dos dois volumes. E na questão, ele só deu o primeiro volume. Então, a gente precisou calcular o segundo volume utilizando o quê? A razão, que é uma regra de 3. O volume 1 está para o volume 2, como a temperatura 1, né? Está para a temperatura 2 e a gente realizou aqui a regrinha de 3. A temperatura a gente só pode utilizar em Kelvin. Então, se ele deu a medida em Celsius, a gente vai acrescentar 273 para transformar em Kelvin, tá ok? E o volume a gente transforma em metros cúbicos, se o exercício já não der em metros cúbicos, tá bom? Por conta da pressão que está em newtons por metro ao quadrado. E esse valor da pressão a gente sempre vai utilizar, tá ok? Tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, dê uma assistida novamente. Eu vou passar umas questõezinhas aí para vocês desenvolverem. Mas nós vamos estar utilizando essas duas fórmulas. A de razão, que nós temos aqui destacada. Vou até destacar aqui para vocês, tá bom? Ó, essa daqui da razão entre os volumes e a temperatura. Pode acontecer de no exercício ele só querer que você calcule a temperatura e não o trabalho, tá bom? Então, ele pode dar os volumes e a primeira temperatura, aí você vai fazer uma regra de 3, tá? Ele pode também pedir, ele pode dar ao volume 2 a temperatura, as duas temperaturas e não o volume 1. Então, vai fazer a regra de 3 de qualquer maneira para que você calcule aqui o trabalho utilizando esta fórmula, tá? E aí, a gente acaba utilizando os dados em notação científica, porque a gente tem que fazer algumas transformações. A gente tem que trabalhar aqui
com metros cúbicos por conta da pressão, que é newtons por metro ao quadrado, tá ok? Tá? E a temperatura sempre em Kelvin, tá? Então, beijo para vocês, a gente fica por aqui e até a próxima aula.